Graça e paz, meus irmãos. É com muito prazer que damos início ao mês de abril, que se comemora a Páscoa. Vamos, neste mês, com a graça de Deus, apresentar a vocês as palavras que transformam vidas. 7 vezes falou Jesus nessas 6 horas de agonia. Essas declarações são conhecidas como as 7 palavras da cruz. Serão 7 sermões que os pastores irão trazer para a Igreja de Cristo. Pedimos aos irmãos que nos acompanhem aqui no canal do YouTube, para que possamos ser edificados através da palavra de Deus. Quero falar rapidamente aqui que estamos com saudade e que logo estaremos juntos, em nome de Jesus. Peço aos irmãos que aonde vocês estiverem aí, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23, o versículo 33 e 34 apenas. Leremos esses 2 versículos em nome de Jesus. Ali todos os 3 foram crucificados, Jesus na cruz do meio e os 2 criminosos, um de cada lado. Pai, perdoa essa gente, porque não sabem o que estão fazendo. Os soldados tiraram sorte sobre a roupa dele, jogando dados para cada peça. Faremos agora uma oração e eu peço a você, aonde você estiver aí, reúna aí com a sua família, feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, pedimos ao Senhor agora que o Teu Santo Espírito abençoe cada família, Senhor, e me abençoe também hoje em nome de Jesus. Eu peço que o Teu Santo Espírito me use nesta manhã para que eu possa, Pai, através da Tua palavra, que esta palavra maravilhosa, ela vá de encontro a cada coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Bom, o tema de hoje, que é o primeiro, diz é o Pai que perdoa incondicionalmente. Lucas 23, versículo 34 diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Após a última ceia com os discípulos, que ele mesmo, Jesus, não teve tempo nem de se alimentar, maus tratos juntam-se ao seu cansaço e fome, aumentando-lhe o sofrimento até culminar num corpo surrado, coroado com espinho, pregado a uma cruz. Houve também a rejeição do povo de Israel, a traição de Judas, a negação de Pedro e o abandono dos discípulos. Vieram aumentar-lhe a tremenda agonia de alma. Tudo para se cumprir a palavra dita por Isaías que disse: homem de dores, que sabe o que é sofrer. Os soldados, os sacerdotes, um povo sedento de ódio, ali estava a cruz exibindo o Filho de Deus, sangrando e com muitas dores, 6 horas de agonia e vergonha. Nesta primeira palavra, Jesus se dirigiu a Deus com o verbo dirigir, que tem o significado de administrar ou conduzir algo. Contudo, significa também o ato de se encaminhar para um lugar, de direcionar a atenção, pensamento ou olhos, de direcionar palavras a alguém. Portanto, Jesus se dirigiu a Deus, de corpo e alma, em busca de perdão para os seus inimigos. Vamos, juntos, analisar cada palavra que Jesus, no ápice do sofrimento, se dirige a Deus. Com quais palavras Jesus se dirigiu a Deus? Jesus se dirigiu a Deus dizendo: Pai. No melhor sentido da palavra, quero dizer aos irmãos que Deus é o nosso Pai. Ele é o único que, quando todos falharem, Deus, Ele é o nosso Pai. Terá sido esta razão que levou Jesus a dirigir ao Pai essa primeira palavra da cruz? É compreensível. Em seus últimos dias, tão terrível foi a traição, tão doloroso o abandono e a rejeição, que o único relacionamento que ficou inalterado foi o relacionamento com o Pai Celestial. Agora na cruz, curiosamente, esta primeira palavra não está voltada aos seus familiares, aos seus amigos, com os seus discípulos, nem tem como motivação consolar os aflitos e abrandar os medrosos. Deixando de lado a si mesmo e seus amigos, Jesus se dirigiu a Deus em busca de perdão para os seus inimigos, para os soldados, para uma multidão que alguns versículos atrás gritavam: crucificam, crucificam, crucificam.
foi para o ladrão, foi para o assassino, foi para o adúltero, foi para mim e foi para você. Foi para todo aquele que nele crê. Ele nos convida a desfrutar recorrendo a Deus, o Pai, em nossos momentos de angústia e sofrimento. Por quê? Porque o pecado agora tem solução. Jesus Cristo. Ele estará sempre pronto à nossa espera, com palavras de conforto, direção e perdão. Jesus se dirigiu a Deus dizendo: perdoa-lhes. Quero dizer aos irmãos que Deus perdoou os nossos pecados. Na cruz ou na Páscoa que estamos vivendo agora, representa exatamente o perdão. Eu me lembro da cruz, eu olho para a Páscoa, a ceia do Senhor, eu me lembro que Cristo me perdoou, Cristo te perdoou. Agora, perdoe os vossos semelhantes, incondicionalmente. Talvez você possa perguntar o que isso quer dizer. Que tenho que perdoar mesmo os meus semelhantes, aqueles que me fazem o mal, aqueles que falam de mim, aqueles que não quero que vá à minha casa ou à sua casa. É esses que eu tenho que perdoar. Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para a Páscoa, para a ceia do Senhor, eu me lembro que eu fui perdoado e agora eu preciso perdoar os meus semelhantes. Aqui está a maior necessidade de toda a humanidade: perdão. Maior que saúde, que alimento, que amizades. Só alcançamos paz de espírito através do perdão. A pessoa não perdoada, ela é frustrada, ela é neurótica e condenada. Não obstante, vivendo em plena época do maior progresso e esclarecimento jamais alcançado, em sua condição de pecador, o homem do século XXI é presa fácil do seu desespero, das doenças. Tudo está resumido numa única palavra, numa única explicação: pecado e falta de perdão. Para entendermos a profundidade do sacrifício de Jesus na cruz, quero mostrar a vocês 3 verdades importantíssimas. Na cruz, a qual Jesus foi a cruz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecador por nós. 2 Coríntios 5:21. Segundo, na cruz do Calvário, Jesus tomou o nosso lugar, mas ainda tomou o nosso pecado. O pecado era meu, o pecado era seu, e Jesus tomou o nosso lugar. Ele foi a propiciação dos nossos pecados. Ele se colocou no nosso lugar, tornando-se pecador por causa de mim e por causa de você. Terceiro, Jesus disse: perdoa-lhes, assim como eu já lhes tenho perdoado. Jesus se dirigia a Deus dizendo: porque não sabem o que fazem. Quero dizer aos irmãos que o pecado não é insanidade mental, e sim moral. Será que Judas ignorava o que fazia ao vender seu mestre por 30 moedas de prata? E Pedro não saberia o que estava fazendo quando jurou, nem ao menos conheceu seu mestre, que era o seu amigo pessoal? Será que os doutores da lei mosaica, após presenciarem os milagres de Jesus, ainda assim estavam inocentes quanto ao significado de sua falsa infame acusação? Será que Pilatos e Herodes, homens cultos, desconheciam mesmo ser ele inocente? A insanidade do pecado não é mental, e sim moral. Somos racionais em nossa rebeldia, portanto, Pedro sabia o que estava fazendo. Judas tinha pleno conhecimento que estava entregando seu mestre, mas ele teve ali avareza. Tem muita gente que por dinheiro, irmãos, faz tudo. Tem muita gente que quando tem dinheiro está alegre, quando não tem dinheiro está triste. Tem gente que faz atrocidades por causa do dinheiro. Pedro sabia que estava acordado, aquecendo-se a fogueira na fria noite, mas ele teve medo. Tem pessoas que são medrosas, tímidas, e não herdarão o reino de Deus, diz Apocalipse 21:8. Mas eu quero trazer aqui uma explicação para os irmãos, que existe 2 tipos de medo. Em Apocalipse 21:8, entre esses estão os tímidos, os covardes. Crer é um ato de coragem, mesmo tendo muita evidência. Chega a uma altura quando você precisa tomar uma decisão. Você escolhe acreditar que Jesus morreu por você. Os tímidos de Apocalipse, eles não tomaram essa decisão. Eles ficaram com medo e não aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Por isso, aquela pessoa que tem medo de fazer certas coisas, como Pedro teve medo aqui, ao ver Jesus
ser levado pelos romanos, ser esbofeteado pelos romanos, Pedro teve medo e negou Jesus. Esse medo é o medo natural ao qual eu e você temos. Às vezes temos medo de falar em públicos, tenho medo de andar de bicicleta, andar de moto, e as pessoas falam que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Esse medo não é um medo de tímidos aqui de Apocalipse. Esse tímido, esse medroso, esse acovardar, é quando você está diante de tão grande salvação, de tão grande graça, de amor que Jesus fez por cada um de nós, e eu decido não escolher por Cristo. Eu fico indeciso e não escolho aceitar Jesus. Esses não herdarão o reino de Deus. Mas todo aquele que nele crê, todo aquele que tiver coragem e crê em Jesus será salvo e terá a vida eterna. Isso é uma certeza. Pilatos também sabia da inocência de Jesus, mas ouviu a multidão. Não podemos condenar essas pessoas quando cometemos os mesmos erros. Toda mentira, irmãos, contra Deus, toda mentira, todo engano é contra Deus. Mas dizemos que não sabemos. Caso contrário, desistiríamos de mentir, de roubar, de fazer o mal contra os outros. Davi confessou seus pecados e disse: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Salmo 51, versículo 4. Irmãos, mesmo submerso em seus pecados moral, mesmo com o adultério que Davi cometeu com Betseba, matando seu esposo, traição, Jesus se compadeceu de Davi e o perdoou. Apesar de Davi pecar literalmente contra o seu semelhante, ele deixa claro que quando fazemos qualquer mal ao nosso semelhante, estamos atingindo diretamente a Deus. Quero concluir dizendo que Jesus na cruz abriu uma fonte de purificação e salvação, mas não impôs a salvação a ninguém. Ele espera uma confissão sincera e honesta, minha e sua. Mas antes, ele pediu primeiramente ao Pai que nos perdoasse. Desta primeira palavra na cruz, aprendemos duas importantes lições. Primeiro, é possível se dirigir em oração em meio a um sofrimento insuportável que talvez você esteja vivendo ou passando, ao Pai em nome de Jesus, e Ele estará próximo para te ouvir. Segundo, quando erramos contra qualquer pessoa, estamos errando diretamente contra Deus. Mas quando nos dirigimos a Deus, Ele é fiel para nos perdoar. Terceiro, quando eu me lembro da Páscoa, da cruz, eu lembro que ali na cruz Jesus morreu em meu lugar. Eu lembro que agora a morte já não tem mais a última palavra. E se faltar a você coragem de perdoar, dirija-se a Deus e Ele te dará força para você liberar o perdão contra aqueles que te fazem mal. Foi na cruz que foi dada esta lição de amor que excede todo o entendimento. Que Jesus, olhando da cruz dos seus atormentadores, se dirigiu ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esta foi a primeira palavra de Jesus na cruz. Restam ainda 6 palavras que serão pregadas aqui pelos pastores. E amanhã o pastor Alexandre vai trazer a segunda palavra dita por Jesus. Que o tema é: condenado por justiça, salvo por amor. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo sábado, em nome de Jesus.